para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade onde estamos em comunhão de pensamentos e de sentimentos, em Seu nome. Que os trabalhadores desta casa possam doar os seus fluidos balsâmicos e salutares e direcioná-los principalmente às mãezinhas, que elas recebam da espiritualidade muito amor, paz, esperança e fé. Que eu possa contar com Erasmo em mais este trabalho. Cumpra-se em nós, segundo a Tua vontade. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Maria, Mãe de Jesus, e é um tema muitíssimo apropriado, já que hoje nós todos celebramos o Dia das Mães. Então nós iniciamos com o livro Maria de Nazaré, por Miramês, e ele vai nos explicar que Maria é espírito de pureza, vinda de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou na terra, portador da mensagem de Deus para os homens, ou seja, portador do Evangelho, que foi um código divino. Mas antes de reencarnar como Maria, ela foi Sofia, que trabalhava por espíritos retardatários e também por espíritos ignorantes. Ela recebeu assistência de grande falange de benfeitores que tinham a necessidade de realizarem a limpeza espiritual na Palestina. Para isso, Maria estagiou nos vários planos espirituais para que ela pudesse organizar um corpo físico que fosse apropriado para receber aquele que seria a luz do mundo. Então vejam como tudo é minuciosamente organizado, e para que ela pudesse vir encarnar como Maria e receber Jesus, ela precisou trabalhar ativamente, inclusive para reorganizar-se, para poder receber um corpo apropriado para esta missão. No livro Elucidações Evangélicas, Antônio Luiz Saião nos traz informações de que Maria foi filha de Joaquim e Ana. Ana, tida como estéril por aproximadamente 20 anos, ela se doía desta humilhação, ela desejava receber a graça de ter em seus braços um filho. Por isso, Ana e Joaquim estavam sempre orando fervorosamente a Deus para que pudessem ser agraciados, e desta maneira eles foram assistidos pelos bons espíritos, porque puderam sim conceber uma filha que seria escolhida para ser a mãe do Senhor. Esta filha então recebe o nome de Maria. Maria, que em hebraico significa estrela do mar, e na linguagem siríaca quer dizer soberana. Um anjo proclama a menina de cheia de graça e diz aos seus pais que eles devem consagrá-la ao Senhor já na infância. Por isso, quando está com 3 anos e 2 meses, os pais de Maria levam a pequena menina ao templo e confiam esta criança aos cuidados do sacerdote, que é Zacarias. Zacarias, casado com Isabel, que é prima irmã de Maria, mesmo Zacarias, a mesma Isabel, que terão então como filho João Batista. Maria permanece no templo, como todas as donzelas que eram educadas no templo e permaneciam no templo até se casarem. Quando Maria está com 11 anos, morre o seu pai, Joaquim, em idade avançada. Aos 15 anos, Maria ainda está no templo e ela precisa obedecer às ordens daquela época. Cumpre-lhe encontrar um esposo.
Por isso, os parentes de Maria, juntamente com os sacerdotes, eles procuram um esposo e encontram para seu esposo José, que é natural de Nazaré e faz parte da mesma tribo de Maria. Nos lembremos que na região, naquela época, existiam as 12 tribos de Israel. Portanto, ele faz parte da mesma tribo de Maria. Ocorre, então, que eles celebram o matrimônio quando Maria está com 15 anos. E José tem uma certa diferença de idade com ela, ele deve ter ali por volta de 35 a 40 anos. Nós utilizaremos outro livro, Paz na Terra, por Richard Simonetti. Ele fala para nós que um anjo chamado Gabriel é enviado por Deus a Nazaré para conversar com uma virgem de nome Maria, que é noiva do carpinteiro José. Portanto, Maria ainda está no templo quando ocorre isso. E o anjo então diz: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria fica perturbada. Então ele diz: não tema, Maria. Caiu em graça diante de Deus, conceberá e terá um filho chamado Jesus. Ele será grande, será chamado Altíssimo. Mas aí Maria fica assustada, surpresa e diz: como se realizará isso se não conheço o varão? Ou seja, ela ainda está noiva de José. Ela ainda não conheceu homem nenhum, é virgem. Mas ele explica para ela: um Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, o nascituro, o bebê, será chamado Santo, Filho do Senhor. Maria então se depara com todas aquelas informações e o anjo ainda finaliza afirmando que a sua parenta Isabel, idade avançada, tida como estéril, está grávida de 6 meses de João Batista. E ele diz: porque para Deus nada é impossível. Maria, de posse de todas essas informações, humilde e resoluta, a jovem se entrega a todas as graças celestes, as ordens celestes, e ela diz: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso que nós estamos trazendo, este trecho, é a famosa anunciação. É a notícia de que uma virgem, ela receberia um mensageiro divino, que teria como pai biológico o próprio Criador. É um trecho importantíssimo para todos os cristãos. Maria, ela é a personagem mais reverenciada do Evangelho depois de Jesus. E Maria, com todo o seu comportamento, com a sua humildade, com a obediência diante das instruções espirituais, também por conta da sua fortaleza de ânimo, diante de tudo que aconteceu com Jesus, diante dos sofrimentos que foram impostos a Jesus, ela deve sim ser considerada como um dos maiores espíritos que já estiveram na terra. Um espírito superior, de incrível grandeza. É natural que reverenciemos Maria como uma das grandes figuras da humanidade. Mas Richard Simonetti fala que nós devemos observá-la como uma mãe espiritual, porque todas as vezes que Maria, cheia de dedicação, cheia de atenção, bondade, todas as vezes que ela nos ouve, ela nos ampara.
Ela direciona para nós benfeitores espirituais que podem nos socorrer diante das nossas necessidades, dos nossos infortúnios. Portanto, nos momentos mais importantes da nossa vida, nós podemos sim recorrer a Maria e aos seus benfeitores para nos assistirem. Ele ainda nos esclarece que se nós, diante dos nossos maiores problemas, das nossas dores e desvios, se nós tivéssemos os exemplos de Maria, se nós nos entregássemos a observar tudo o que Maria passou enquanto encarnada e tudo o que ela pode fazer como um espírito tão grandioso, se observando os seus exemplos diante dos desígnios de Deus, pudermos acatar exatamente estes desígnios diante de nós, nós teríamos uma vida muito mais tranquila. Portanto, observando os exemplos de Maria, que se colocou diante dos maiores infortúnios, mas acatou estes desígnios de Deus, nós também podemos fazer como ela e dizer: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. É certo que diante dos momentos mais decisivos da nossa vida, nos curvarmos resignados a tudo que o Senhor coloca diante de nós, tudo seria mais fácil, sabendo que Ele coloca no nosso caminho exatamente o ideal para a nossa evolução. Mas nós ainda podemos recorrer ao Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27, quando Jesus estava na cruz e olhou para sua mãe, e perto dela estava o discípulo que amava, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois ele diz ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, aquele discípulo levou Maria para a sua casa. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel diz que, segundo as tradições cristãs, Maria então ficou sob o amparo do apóstolo e evangelista João, que cuidou dela em Jerusalém e Éfeso. Imaginam-se que Maria tenha desencarnado em Jerusalém, mas durante toda a sua trajetória, então, ela foi assistida por João. Este escritor, então, Emmanuel, fala para nós que todas as preces que são feitas por nós aqui na Terra, mas também as preces que são feitas no plano espiritual, endereçadas a Maria, todas essas preces sobem para planos espirituais mais altos, e lá os emissários da Virgem de Nazaré acolhem essas preces. Eles examinam cada uma destas preces e podem sim realizar o que for devido diante da sabedoria divina. Portanto, Maria, mas não só ela, um grupo imenso de benfeitores podem assistir todos aqueles que recorrem ao seu amparo. Outro livro, Memórias de um Suicida, por Camilo Cândido Botelho. Este escritor informa para nós que Maria, até hoje, continua assistindo os sofredores, mais especificamente aos suicidas, diretamente ou por intermédio da Legião dos Servos de Maria, que estão vinculados ao Hospital Maria de Nazaré. Existem muitas obras espíritas que falam sobre Maria como um espírito de luz que fornece assistência aos sofredores encarnados e desencarnados. Ela que foi então a mãe mais amorosa, mas que também doou, além de amor ao seu filho, amor por todas as pessoas de toda a humanidade. E é com isso que nós já trazemos a reflexão de hoje. Porque eu disse inicialmente que esse tema era muito apropriado para hoje, a celebração do Dia das Mães. E nós pensamos, meus irmãos, primeiramente, quantas
mulheres que estão aqui são mães? Acho que pelo menos 50% de nós. Muitas vezes, nós mães, temos diversos infortúnios em relação aos nossos filhos. Nós padecemos de aflição e de sofrimento, ou porque nós somos abandonadas por eles, ou porque nossos filhos estão ligados a vícios diversos, porque eles estão ligados a leviandades como furtos, roubos ou até crimes. Alguns filhos podem estar presos, outros filhos podem estar doentes. Muitos também podem estar encarcerados no leito. E nós, mães, sofremos. Quando a situação é muito leve, nós podemos sofrer porque nós pensamos, será que nós conseguiremos ofertar aos nossos filhos tudo o que eles merecem para caminhar na vida? Por exemplo, alimentos, roupas, calçados, estudo. Nós nos preocupamos com a sua educação, com o pai que não está presente. Coração de mãe se preocupa com tudo. Erasmo fala que aqui nós temos muitas mãezinhas desencarnadas e elas se preocupam com seus filhos que não conseguem enxergar a Deus. Elas ainda tentam doar a eles fluidos que são necessários para que eles se convertam, para que eles busquem um amparo, sejam socorridos aqui hoje nesta casa. Mãe se preocupa com tudo. Mas nós podemos ter o exemplo de Maria. Tantas de nós, no mundo espiritual, já sabemos o que acontecerá quando reencarnamos e quando temos estes filhos sob nossa tutela. Nós sabemos que são filhos revoltados, ligados a vícios de outras reencarnações, filhos problema, que precisam do nosso amor e da nossa atenção. E quantas de nós não dizem, Senhor, será que eu conseguirei encaminhá-lo a Ti? Senhor, será que eu tenho força e ânimo para passar por tudo isso? Ó Pai, veja o meu sofrimento, porque parece que eu não vou aguentar. Mas minhas irmãs amadas, cada uma de nós recebeu o Filho perfeito para que possamos conduzi-lo a Deus. Só nós podemos modificá-lo. Talvez não conseguiremos transformá-lo tanto nesta reencarnação. Precisará de muitas, sob nossa tutela e também de outras queridas irmãs. O importante é sabermos que o nosso amor, o nosso acolhimento, os nossos exemplos diários mexem com eles. Mesmo que eles não se transformem da água para o vinho e virem santos do dia para a noite, mas eles vão sim se lapidar pouco a pouco e certamente diante dos nossos esforços, porque eu creio que todas que estão aqui me assistindo em casa estão se esforçando como mães ativas, servas do Senhor. Então nós conseguiremos alguma mudança com toda certeza. Além disso, a outra reflexão que nós trazemos é: será que nós podemos ser mães para a humanidade? Então as mãezinhas que não levantaram a mão, eu digo as mãezinhas que não levantaram a mão, porque toda mulher tem o sentimento maternal dentro de si. Ela pode dar amor para os filhos que não são do seu ventre. Infelizmente, por motivos diversos, tantas mulheres não podem dar à luz um filho, mas elas podem dar amor, carinho, atenção, a educação que é tão necessária, moralizadora para a modificação do planeta. Nós podemos ser mães de toda a humanidade, inclusive mães de adultos. Escutei minha mãe dizer hoje, esse homem já se transformou no meu filho. É meu pai, gente. Então, pouco a pouco, os nossos irmãos se tornam nossos filhos, os nossos tios se tornam nossos filhos, os nossos esposos se tornam nossos filhos. A mulher que é mãe, basta querer. Portanto, esta reflexão que nós trazemos, a exemplo de Maria, que possamos sempre dizer todos os dias, cumpra-se em mim, segundo a sua vontade, que eu seja uma mulher amorosa a andar por esta terra de meu Deus, espalhando para todas as criaturas este amor maternal que eu trago no peito. Então vocês também têm.
E é com isso que nós agradecemos a todas as mães que trabalham ativamente, mãezinhas encarnadas e mãezinhas desencarnadas, para adiantarem o processo evolutivo da Terra. Para que possamos finalizar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Amado Pai, que os bons espíritos nos auxiliem neste momento e que as mamães possam se lembrar dos seus filhos amados. Ó Pai, que os trabalhadores espirituais forneçam a eles tudo o que for apropriado para a sua evolução, tudo o que for do seu merecimento e necessidade, e que essas mães sejam preenchidas pela certeza do teu amparo e também de Maria Santíssima, que está sempre a deixar seus exemplos, seu carinho e a sua paz. Que nós possamos sair daqui cheias do teu amor, cheias do amor de Maria, sabermos que antes de serem nossos filhos, estes filhos são teus. Nós, apenas servas, devemos desempenhar bem a nossa missão, entregá-los a ti como joias que foram lapidadas. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Senhor meu Deus, nós agradecemos por todos os filhos que nos foram confiados. Graças a Deus, graças a Jesus. Desejo a todas ainda um excelente Dia das Mães, com muita paz, muito amor, esperança e fé. Muito obrigada a todos por este momento.